Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Mais uma live sobre relacionamentos. Nossa live da sexta-feira, 1 hora. E hoje o assunto vai ser bem importante. Você já pensou sobre aquela frase: por que os bons não se encontram, né? Por que a gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar as pessoas, os caras legais, os caras bons, e às vezes sempre se conecta com os ruins, com aqueles que maltratam o nosso coração, com aqueles que nos usam, com aqueles que nos enganam? Por que isso acontece, Camila? Hoje eu vou te explicar, você vai entender. Mas antes disso, vamos chamar mais mulheres para participar dessa live, vamos encaminhar para mais mulheres, porque eu tenho certeza que vai ser muito libertadora, vai te ajudar demais, né? E quando é algo bom, a gente precisa passar adiante, compartilhar. Então, encaminhe aqui comigo, né? Eu já vou passar aqui, já vou começar a encaminhar também. E convido você para encaminhar também para mulheres aí do seu grupo, que você conhece pessoas que eu não conheço, né? E é muito importante que a gente passe adiante. Você já ouviu essa expressão? Os bons se encontrem. Assim, é isso. Mas para que os bons se encontrem, você vai ter que deixar de ser a boazinha. Hoje eu vou explicar bastante sobre isso. Por que muitas vezes os bons não se encontram e ficam aí sofrendo na mão dos maus? Chega de sofrer na mão dos maus, né? Chega de sofrer na mão dos narcisistas, dos abusadores, dos manipuladores, dos machistas. Chega. Tô aqui para ajudar as mulheres cada vez mais a sair desses relacionamentos abusivos, desses relacionamentos disfuncionais. Então, é sobre isso o trabalho. Espero contribuir. Então, bora lá? Vamos começar? Então, por que os bons muitas vezes não se encontram, né? Até fiz um roteirinho aqui e botei. Os bons, eles não têm dificuldade de se encontrar. Quem tem dificuldade são os bonzinhos. E hoje você vai entender, né, por que isso acontece e como sair desse padrão, né, da boazinha. Você se considera uma mulher querida, boazinha, compreensiva, que perdoa, que tolera, que não se posiciona? Como que é, né? Porque muitas vezes são esses seus comportamentos que fazem com que as pessoas te desrespeitem, te maltratem, falem o que quer de ti, desrespeitem teu limite, né? Muitas vezes é esse tipo de comportamento que tá fazendo com que essas pessoas ruins, né? Esses homens ruins se aproveitem de você. Então, muitas vezes, por que eu faço? É só eu te ouvir um pouquinho, mapear os teus padrões, que eu vou entender o tipo de pessoa que tá chegando até você. Boa tarde. Bem-vinda, Fernanda. Então, é muito sobre isso. Quando a gente começa a entender que o tipo de pessoa que eu tenho atraído na minha vida combina com os padrões que eu carrego dentro de mim, você vai parar de falar que é dedo podre, que é azar, que o problema são os homens, o problema é a sociedade, e você vai trazer essa autorresponsabilidade para você, para se questionar. O que dentro dos meus comportamentos eu tô contribuindo para que a pessoa me trate assim? Né? Por que eu tô atraindo um narcisista? Por que eu tô atraindo um abusador? Por que eu tô atraindo um cara que não quer compromisso? Né? Muitas vezes, por trás de tu tá atraindo um cara indisponível, um cara que não quer compromisso, um cara que é um sedutor, tem padrões, né, seus que tá permitindo com que isso aconteça. Então, é sobre isso que eu busco investigar no meu trabalho, é sobre isso que eu busco transformar, porque enquanto eu não transformo dentro, fora não vai mudar. Eu vou mudar de parceiro, eu vou mudar de relação, eu vou me divorciar, eu vou fazer tudo, mas se eu não mudar dentro, eu vou repetir os mesmos ciclos. Então, por isso que é tão importante a gente saber o que tá acontecendo, para que a gente possa romper esse padrão, e aí quando a gente for se conectar com uma outra pessoa, vou falar, Fernanda, fica aqui que eu vou falar como romper esses padrões. Quando a gente for se conectar com uma outra pessoa, vai ser de um outro lugar. A gente não vai repetir a mesma história. A história, gente, só se repete. A vida, imagina a vida uma grande escola. A gente só repete o ano quando a gente não aprende as lições. Por isso que a gente repete o ano. Se a gente aprende as lições, a gente vai pro próximo ano, né? E não só aprender na mente, a gente tem que praticar as lições. Um bom aluno não é só aquele que entende a matéria do que a professora explica, é aquele que pratica. É aquele que ele entende tão bem aquilo lá que ele vive aquilo lá. Esse aluno aí, ele não precisa nem decorar nada para a prova, ele não precisa ficar ali virando a noite para estudar. Por quê? Porque ele internalizou aquilo ali, né? Eu falo para as mulheres, eu não faço jogo, eu trabalho com atração, né? De um masculino saudável, de um relacionamento saudável para quebrar esse ciclo, mas eu não trabalho com joguinho emocional, com manipulação, com frases prontas, né? Ai, frases para atrair um homem, frases não sei o que. Vocês assim, ó, nossa, o pessoal adora comprar um atalho, né? Até tava hoje nos meus stories falando sobre isso. Quando a gente quer pegar atalho, gente, eu quero um atalho para conquistar um homem, eu quero um atalho para ser uma mulher mais magnética, eu quero um atalho para
Não sei, pra ter um relacionamento, né? A gente quer atalhos. Gente, não é atalho que vai te fazer tu atrair um homem de valor. Um adulto saudável. Quem quer atalho é criança. Criança não quer pagar o preço. Adulto se compromete com a jornada de transformação. E daí, quando você for por encontro, você não vai ficar pensando nas frases prontas que o mentor lá, que o vendedor de curso falou pra você que você tem que falar. Você vai verdadeira, você vai com a identidade de uma mulher confiante, você vai com a identidade de uma mulher que sabe quem é, que sabe o seu valor. E isso ninguém pode tirar de você. Aí você não vai ficar nervosa na hora, porque não é sobre você performar uma máscara de mulher com autoestima boa, uma máscara de mulher confiante, uma máscara de mulher bem resolvida. Você tem que ser, você não tem que parecer. O problema é que as pessoas vivem na sociedade querendo parecer algo que elas na verdade não são, né? E daí querendo ir pra academia, daí gastam muito, né? Cuidando do externo, cuidando da aparência, cuidando da academia, fazendo mil coisas, achando que isso vai transformar lá no fundo aquela autoestima dela que não é boa. Aquela autoestima que só ela no travesseiro sabe como ela se sente quando olha no espelho, como ela se sente quando... o que ela sente sobre ela, o quanto ela não sente boa o suficiente, o quanto ela não sente capaz. Só a gente cuidar do externo não vai transformar a nossa autoestima. A gente precisa cuidar dentro e fora, né? Essa é a jornada que eu falo. Eu, quando chega uma cliente para mim no meu trabalho, eu falo bem seriamente. Você tá comprometida com o teu processo? Porque aqui não é rasinho, como esses vendedores vendem aí na internet. Não é coisinha, não. É compromisso diário com você. Se você não tirar um tempo para você e para sua transformação, quem que vai tirar? Né? Daí você quer comprar um e-book para atrair o masculino. Meu Deus, né? Vocês acreditam nisso ainda? Tá na hora, gente, da gente crescer. Tá na hora da gente se conectar com pessoas. Seguir pessoas que realmente falam a verdade pra gente. Pra que a gente pare de ser enganada. Pare de comprar coisa que não funciona. A gente precisa passar pela jornada. Tu quer atrair um cara de valor? Quer atrair um relacionamento saudável? Olhe pra você. Será que eu tô sendo muito menina, imatura, carente, dependente? Será que eu verdadeiramente tenho uma boa autoestima ou eu fico toda a vida me comparando com as mulheres, não me acho boa o suficiente, não me acho bonita, me sinto insegura? Eu quero um homem. Vou perguntar pra vocês. Tem muitas mulheres que chegam até mim. Eu quero um homem bem resolvido, bem sucedido, bonito e tal. Um monte de características desse homem. Pois é, tudo bem, tu quer esse homem. Mas tu consegue sustentar um homem desse? Porque tu sabe que um homem desse, ele vai ser assediado por várias mulheres. Um homem desse, ele vai querer uma mulher no nível dele, né? Um homem desse, ele não vai estar o dia inteiro na tua função. Ele vai ter o trabalho, ele vai ter outras coisas. Daí tem muitas mulheres, pois é, né? Será que eu acho melhor aqui, ó, ficar com o Zezinho da esquina? Porque daí eu não preciso passar tanto trabalho, eu consigo mandar nele, eu consigo controlar ele, eu não preciso... eu me sinto bonita com ele e tá tudo certo, né? Aí tem muitas mulheres que reclamam do cara que estão atraindo, mas por quê? Porque dentro, às vezes não estão dispostas a pagar o preço, né? De ter um relacionamento verdadeiramente saudável. Então, que bom que você esteja vendo essa live e que você esteja disposta, porque aqui, gente, eu não sou mentora, eu não trabalho no raso, eu busco trabalhar na profundidade, porque eu quero realmente ajudar vocês nessa transformação. Eu quero verdadeiramente ajudar que vocês vivam relacionamentos saudáveis de verdade, a começar pelo seu com você mesma, a começar com a tua transformação de verdade. Porque quando eu falo pra mulher que eu ajudo ela, né, a atrair um masculino saudável, não é sobre o resultado, né, o masculino que chega, é sobre quem ela tá se transformando na jornada. Porque essa mulher que tá se transformando na jornada, ela vai, quando ela chegar lá na frente da jornada, ela vai estar tão bem com ela vai estar tão assim, se achando uma mulher incrível, porque ela restaurou de verdade a autoestima, ela curou as feridas internas que faziam ela se conectar com qualquer tipo de relacionamento, né? E aí ela vai, com certeza, naturalmente atrair uma pessoa também inteira, saudável, vai ter um relacionamento saudável, porque é consequência de quem que a gente se torna, né? Então... espero contribuir. A live tá só no comecinho, tá? Só tô dando umas faladinhas. Hoje eu tô num dia, assim, bem ativada. Hoje vou te dizer que eu já fui dar umas caminhadas e Deus já pegou na minha orelha para algumas coisas. Eu já comecei a aprender algumas coisas e eu, sabe, já ativou essa minha energia de, ei, vamos acordar? Às vezes a gente tem que sair da postura da criança e ir pra adulta, né? Dentro do meu trabalho eu te ajudo a curar a tua criança ferida, mas eu preciso fortalecer a adulta, porque adulta, relacionamento, gente, tem que ser coisa de adulto. Criança se relacionando, sabe o que é um relacionamento de criança? Briga direto,
crise de ciúme direto, né? Ciúme, briga, ciúme, comparação, um jogando. Isso é tudo relacionamento infantil, gente. Isso é a nossa criança ativada agindo no relacionamento, né? A gente acha que a gente é muito adulta, muitas de nós, e eu sei, eu só falo isso, gente, com compaixão, porque eu também sou muitas vezes essa criança ainda. Às vezes, se eu não tô consciente, quando vê a minha criança quer tomar a frente das coisas. E eu preciso, como adulta, estar muito consciente para dizer, ei, calma, tá tudo bem, né? Eu tô no comando e eu acolho ela, cuido dela para que ela não comande meus relacionamentos. Porque senão vem as feridas da minha criança tudo à tona e eu vou projetar tudo nas pessoas, eu vou projetar tudo no cara. Muitas vezes eu carrego uma ferida dentro de mim de rejeição, de traição, de abandono, e aí qualquer movimento que o cara faça, eu vou achar que ele vai fazer igual meu pai fez comigo, que ele vai fazer igual aquela pessoa fez comigo. Ou seja, quem tá no comando é a minha criança. Por isso que é tão importante eu cuidar dessas feridas internas dessa criança. Para que, quando eu for me relacionar, eu primeiro curo essa criança em mim, eu cuido dela, para que eu não projete tudo no outro. E aí, quando eu for me comunicar com o outro, se às vezes acontecer algum gatilho, alguma situação, eu vou poder me comunicar mais de um lugar muito mais da adulta falando. E não já acusando, gritando, porque tu é assim mesmo, porque não sei o quê, porque tu me deixa insegura. Será mesmo que é o cara que deixa insegura? Ou será que é você que já tem uma insegurança dentro de você? Que nunca tratou bem essa autoestima, que não se acha boa, que sempre duvida de si, que sempre se compara com outras mulheres, né? Que fica só no raso ali, comprando mais roupa, fazendo mais procedimento, achando que isso vai curar a sua autoestima. Não é sobre isso, gente. É muito mais profundo. Tantas mulheres fazem cirurgia plástica e fazem uma, e fazem duas, e fazem três. Por quê? Porque não curou dentro. Aí, quando vê, tá com o rosto tudo deformado, tá com o corpo tudo deformado e se acha pior ainda do que entrou. Por quê? Porque a autoimagem dela interna não mudou. O que ela sente sobre ela não mudou. Então não tem cirurgia plástica que vá tapar esse buraco. Não tem cirurgia plástica que vai arrumar algo que não começou no externo, começou dentro de você. Entende? Porque a cura é mais profunda, né? É sobre isso, gente. Tomara que, né, eu possa ajudar mulheres a acordar, porque eu tô cansada de ver tanta gente gastando dinheiro com tanta coisa que não traz resultado. Né, eu tô cansada de ver tanta gente passando pelos mesmos problemas, anos e anos repetindo relacionamentos frustrados. Eu já fui essa mulher. Eu só falo isso hoje com muita propriedade e autoridade, porque eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher que buscou muito fora tudo que eu precisava construir dentro primeiro. Né? E aí eu trocava de relacionamento e os problemas pioravam. Eu trocava de relacionamento e novamente eu tava frustrada no amor. Então, quando eu comecei a curar dentro, as coisas começaram a se transformar também. Então, bora lá, vamos voltar um pouquinho pro nosso roteirinho, depois eu dou mais uma... Depois me conta aqui, né, quem não me segue, eu já convido pra me seguir, né, hoje eu sou mentora de relacionamentos, eu brinco, né, depois de passar por tantas frustrações, por tanta coisa nessa área da vida, eu mergulhei fundo nisso. E hoje eu só falo tudo que eu falo, ensino, tanto nos meus conteúdos, nas minhas aulas, nas minhas mentorias, porque eu tenho propriedade, não só teórica, mas propriedade de vivência de muita coisa, né? Então, eu te convido a me seguir, né? Depois, quem quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no link da minha bio, para conversar comigo, pode me chamar pelo WhatsApp. Eu trabalho com mentorias, né? Então eu pego ali junto, na sua mão, mergulhamos na tua história e te ajudo a entender os teus padrões inconscientes que estão ali te guiando, né? Trazendo esse tipo de resultado para tua vida. Quais são o que dentro de você tá fazendo atrair esse tipo de experiência? Existe explicação para tudo, gente. Nada é por acaso, nada é aleatório, não existe dedo podre, não existe azar. Não existe isso. São coisas dentro de nós que tá atraindo esse tipo de experiência. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, né? Eu te convido depois para ir lá no link da minha bio. Tem um formulário para uma aplicação, para uma conversa gratuita comigo. Tem meu WhatsApp, que vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? Então, bora lá. Então, me conta aqui um pouquinho, né? Muitas mulheres, como eu tava falando, o tema, né? É sobre, para quem chegou depois, né? Os bons não têm dificuldade de se encontrar. Quem tem dificuldade de se encontrar são os bonzinhos, né? É sobre aquela famosa frase, né? Que os bons se encontrem. E realmente que os bons se encontrem. Mas para os bons se encontrar, a gente vai ter que parar de ser a boazinha. Porque o ruim, ele vai explorar da boazinha, né? E muitas vezes ali, esses bons não vão se encontrar porque eles são muito, sabe, eles aceitam qualquer coisa, eles aceitam migalhas, mas enfim, depois eu vou explicar aqui, deixa eu seguir o roteiro, que daí depois eu vou falar sobre isso. Então me conta aqui, ó, quem tá me assistindo, me conta se você já viveu, se entrega um monte no relacionamento, né, depois comenta aqui, quem quiser interagindo comigo nos comentários, é bem legal também.
Então me conta se você já viveu isso. Se entrega bastante no relacionamento, se doa demais, tenta fazer de tudo para dar certo, conversa, explica, perdoa, tem paciência, né? Tudo isso são coisas que os bonzinhos fazem, as boazinhas fazem, né? E eu já fui essa boazinha também, por isso que eu falo, mais uma vez, com muita propriedade. E mesmo assim, mesmo com todos esses comportamentos, né? Tu atrai o homem confuso, tu atrai o homem que não faz o tanto que você também merece, que não se posiciona, o homem que some, o homem manipulador, o homem que só te dá migalhas, né? E você fica pensando, o que tem de errado comigo? Por que eu faço num relacionamento e não dá certo? Por que eu me dou? Por que eu me entrego e não dá certo? Porque é exatamente por isso que não dá certo. Porque você faz demais. Você tá desproporcional essa balança. Você é muito boazinha, você tolera tudo, você aceita tudo, você, toma iniciativa de tudo, não dá espaço para esse homem fazer. É por isso que não dá, né? E daí muitas vezes esse homem vai te desrespeitar, não vai te valorizar, vai pisar em cima de você porque você tem dificuldade de dizer não, de se posicionar, de botar limites, né? E aí, o que acontece? O ruim vai encontrando espaço aí, né? E quando você vê, você tá ali sofrendo, frustrada no relacionamento, né? Então, o problema não é você ser boa. A gente tem que manter. Eu sempre falo, guarde o coração, né? Já diz a palavra de Deus, guarde tudo que a gente puder guardar, que a gente guarde o nosso coração. Não é sobre se tornar ruim, não é sobre se fazer igual ao outro. Não é sobre isso, né? Quantos homens e mulheres frustradas no amor passaram a dor adiante, né? Já foram enganadas, traídas e depois por raiva, né? Por sofrer tanto, acaba entrando, né? O ego ferido, né? Eu já fiz uma live aqui sobre o ego ferido. Depois de tanto sofrer, acaba botando essa máscara também e fazendo outras pessoas sofrer também. E daí perpetua o sofrimento, né? Então foi traída, quando vê tá traindo também, passou por um relacionamento narcisista, quando vê tu que tá sendo narcisista com o próximo. Por quê? Porque a dor, ela vai se perpetuando enquanto a gente não cura. Então o segredo não é fazer igual, né? Quantos homens com bom coração, né, que às vezes encontraram mulheres, que também existem mulheres que são manipuladoras, são sedutoras, que só querem usar os homens, existe também, tanto homens assim quanto mulheres. Quantos homens bonzinhos demais, faziam tudo pela mulher, e entregava tudo pra mulher, aí pegou uma ruim, né? Porque é a balança, né? O ruim tem que se encontrar com o bonzinho, porque o ruim com o ruim, ele não se sustenta, né? Se uma pessoa é ruim, a outra é mais ruim ainda, ele não vai dar match. Agora, uma pessoa é ruim, né? Ela é ruim, daí pega um bonzinho, aí dá match, né? Porque daí o ruim usa do bonzinho, o bonzinho não se posiciona, daí aquele relacionamento dá match, né? E o que é um relacionamento saudável? É a pessoa boa, mas que sabe se posicionar, mas não é a boazinha, é a pessoa boa. Com a outra pessoa boa também, que aprendeu com tantas coisas que já passou. Esse aí, eu posso ser boa, eu permaneço sendo boa, mas eu sei também em que momento entregar meu coração, eu sei me posicionar, eu sei dizer não, eu sei botar limites, eu me respeito, eu não aceito ser tratada de qualquer forma, eu não aceito que falem de qualquer forma comigo, eu não aceito mais migalhas. Por quê? Porque eu sei o quanto eu dou, eu sei o meu valor, eu sei que quando eu tô num relacionamento eu entrego pra valer, eu sou uma pessoa intensa, eu gosto e tal, mas assim, às vezes eu também, outra frase que eu escuto, né? Porque tem que ser intenso, porque senão a vida é sem graça e tal. Eu sempre falo, você pode ser intensa, só cuidado, não precisa ser já no começo. Calma, vai aos poucos, reciprocidade. Relacionamento, gente, é reciprocidade. Entende? Depois você dentro de um relacionamento que a pessoa já se mostrou que tem caráter, que dá pra te confiar nela, que ela tá disposta a realmente ter uma estrutura, um relacionamento contigo. Aí você entrega toda a tua intensidade, aí você entrega o seu coração, você sabe? Mas calma, porque muitas vezes a gente pode se machucar com tanta intensidade, daí tem aquele love bomb, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela enxurrada de amor no começo, né? E muitas vezes depois a pessoa some, né? E aí? Isso, será que é um relacionamento de adulto? Ou será que a pessoa tá muito na criança ainda? Porque criança é intensa. Criança quer tudo, mas depois não sustenta nada, né? Esses dias eu até gosto de dar esse exemplo, né? O meu filho quer, às vezes ele quer isso, quer aquilo outro, tá bom. Levei numa escola de bateria, ele queria tocar um instrumento, tudo bem, vamos lá fazer uma aulinha de bateria.
Aí fez lá um tempo, tal. Ah, mas daí mãe tem que comprar uma bateria, que tem que comprar isso. Eu disse, calma, faz mais um pouco, depois a gente vai ver. Eu sei que ele ficou lá uns 2 meses na aula, depois não quis mais essa aula de bateria. Ou seja, toda aquela intensidade no começo, fazendo 1000 planos e tal. Depois ele não conseguiu sustentar aquilo. Isso acontece, gente, na vida adulta, nos relacionamentos. Quantos homens chegam fazendo 1000 promessas para as mulheres, né? Falando tudo que a gente gosta de ouvir, porque mulher é muito auditiva. E daí falando um monte de coisa, nós vamos casar, e nós vamos não sei o quê, e nós vamos construir uma família, e nós vamos... Um monte de promessa. Aí você, tá bom. E o que a gente tem que fazer? Uma mulher inteligente que saiu da menina, porque a menina acredita em qualquer promessa. A menina, ela cai na lábia do menino. A menina, ela tá ali no mundo da fantasia ainda. O que a adulta faz? A adulta observa. A adulta escuta, a adulta observa as atitudes, se são congruentes com o que o cara fala. Porque não é só sobre fazer promessa, falar, até papagaio fala, né? É sobre ter estrutura. Vamos ver se esse homem realmente ele vai cumprir o que ele promete. Ele diz tanto que me ama. Vamos ver se nas atitudes dele ele prova que ele me ama. Ele tá batalhando pelo nosso relacionamento. Ele tá me conquistando. Ele tá... provando o quanto eu tenho valor na vida dele. É na vida. Não é sobre o que fala. Não é sobre o que você fantasia na sua cabeça. Não é sobre o que você fica imaginando deitada na sua cama. Não. É sobre atitudes. É sobre você ver se tem coerência entre o que ele tá falando e o que ele tá fazendo. Por isso que relacionamento é coisa de adulto. A gente não pode ficar... Eu sempre brinco, né? Claro que a gente pode... Não precisa perder a nossa menina. A nossa menina empolgada, intensa, né? Doce. Tá tudo certo. Romântica. Cada um tem uma menina e carrega dentro de si. Sonhadora. Tá tudo bem. Mas não é a menina que vai guiar as suas relações. É a adulta que vai guiar suas relações. Então, quando você for para um relacionamento, você tem que trazer a sua parte adulta. Você tem que usar um pouco. Eu sei que quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá num relacionamento, é difícil às vezes usar o racional. A gente fica meio irracional, né? A gente fica um pouco mais emotivo, as emoções vêm à tona, né? Mas isso, quando a gente é adolescente, é normal um pouco mais acontecer, porque o nosso racional nem tá bem formado. Mas agora, como adulta, a gente precisa trazer um pouco de racionalidade. A gente não pode ficar só na emoção, só na aventura. Ou pode, né? Cada um tem as suas escolhas. Mas eu te digo que a chance de você sofrer é muito maior. Quando você vai pra vida toda assim, na intensidade da adolescente, né? Na paixonite da adolescente. Não, eu sempre falo, a paixão da adulta, ela tem que ser um pouco diferente. Claro que tu vai sentir borboletas no estômago, tem até um conteúdo que eu brinquei, né? A gente vai sentir as borboletas no estômago, vai sentir a adrenalina, o coração batendo mais forte, mas a gente vai ter que trazer né, técnicas de regulação emocional para acalmar um pouco isso, para dar tempo ao tempo, para deixar ver se o cara realmente ele tem caráter, ele realmente ele faz o que ele tá falando, né? Porque criança tem pressa, adolescente tem pressa, tem os hormônios à flor da pele, né? Que tem que fazer tudo na hora, tem que já ter, né? Já aprofundar e tal, já ter uma experiência mais íntima, mais adulto. Aí cada um, claro, faz as suas escolhas, né? Quando eu trabalho com as mulheres, eu sempre deixo elas muito à vontade, cada um tem as suas escolhas, não é sobre ditar regras, sobre moralismo, é sobre você ter a consciência de como que o mundo funciona, como que os homens funcionam, do que eles valorizam mais, né? Se você quer ser mais uma, que muitas vezes vai passar só uma noite com o cara, depois ele não vai te levar a sério, tá tudo bem. Mas muitas vezes, dependendo do comportamento que você vai pra essa relação, vai ser assim que eles vão te tratar. O quanto você tá se respeitando, o quanto você cuida da sua energia interna, né? O quanto você valoriza o que você carrega dentro de você. Porque será que é mesmo para qualquer pessoa? Às vezes tem mulheres, eu tenho uma comunidade chamada Mulheres Raras, né? E eu falo, você quer ser tratada como uma joia, mas você não pode se comportar como uma bijuteria, né? Se você quer ser tratada como algo raro, você tem que ser algo raro. Não é acesso. Pode ver, um diamante tá lá exposto lá Tá lá exposto, ele tá lá, bonito, brilhando, mas não é todo mundo que tem acesso a ele. Tem que pagar o preço para ter acesso a ele, e não é barato, né? Então é assim que a gente precisa se posicionar também como mulher. Existe um preço para estar junto com a gente, da nossa energia, para ter acesso à nossa intimidade. Será que você se dá o devido valor? Né? Porque a gente precisa saber o valor que a gente tem, a nossa identidade, saber parar de se entregar para qualquer pessoa,
Porque enquanto eu não cuido dessas carências, dessa dependência emocional, enquanto eu não acho prazer em outras coisas da minha vida e ponho um relacionamento no centro de tudo, muitas vezes eu não vou ter um relacionamento saudável. Eu vou atrair exatamente um cara que vai só querer meu corpo, um cara que só quer um relacionamento também raso, um cara que... Por quê? Porque combina com as coisas combina com os comportamentos que eu tenho, com as crenças que eu tenho, com o quanto eu me valorizo. Uma mulher que sabe que ela tem critérios, que ela sabe quem é, que ela sabe se posicionar, ela anda diferente, ela se comunica diferente, ela se veste diferente, ela tem uma postura diferente e tu não precisa falar nada. O homem sente. Não precisa nem falar. Ele sente. O homem, ele sente quando uma mulher se respeita e aquela ali não dá pra chegar. Aquela ali não posso falar qualquer coisa ali porque ela não vai acreditar. O homem sente. Entende sobre como é muito mais energia interna do que você ficar falando demais, falar, ai... Daí tem mulher, né, e eu já fui essa mulher, eu falo porque eu já fui, manda textão e manda um monte de coisa. Não é isso que vai convencer o homem. É o quanto você sustenta essa pessoa que você diz que você é, internamente primeiro. Né? Então a gente não precisa ficar lá fazendo mais para provar valor, a gente não precisa ficar gritando mais alto para provar valor, não. Quem sabe o seu valor não precisa ficar gritando aos quatro ventos o seu valor. É pela sua postura, pelo como você chega no ambiente, pela forma como você fala. Por isso que no meu trabalho eu ajudo muito na transformação da identidade. Não é sobre só comportamental, é de dentro, uma transformação interna. Porque daí você não vai precisar de script, de joguinho ou de frases prontas para atrair o homem, não. Você primeiro já sabe quem você é, você fez essa transformação interna. E naturalmente você vai atrair alguém que vai reconhecer a mulher de valor que você é. Né? Então, bora. Então, o bonzinho não é bom de verdade. Na verdade, o bonzinho, muitas vezes, ele só age dessa forma porque tem medo de perder, tem medo de desagradar, acaba aceitando mais do que deveria, não se posiciona, se adapta para caber no outro. Tem muita gente que aceita, a pessoa pediu um favor, né? Aí, em vez de você não consegue dizer não, aí você não diz não. Só que lá no fundo você não queria fazer. Só que você, por medo do que a pessoa vai pensar, de desagradar, por medo de perder, você diz sim, né? Só que não é, na verdade, lá no fundo, você não é uma atitude, assim, verdadeiramente genuína. É só para não desagradar. Então, o bonzinho, nem sempre ele é bom de verdade. Ele é bom, muitas vezes, para agradar, né? Por medo de perder o cara. Ele te convidou para um passeio que você não gosta daquele lugar. Mas assim, em vez de você às vezes comunicar, né, com jeitinho e tal, não, você não comunica, daqui a pouco tá com a cara emburrada, tá com a cara braba, daí você sai e tu não gosta daquela música, quando vê vocês estão discutindo. Por quê? Porque não fala, tem medo de perder, tem medo que o outro vai pensar, tem medo de desagradar. Não, gente, não tem problema se posicionar. Claro que a gente pode ter cuidado como fala, carinho como fala, mas é importante a gente se posicionar. É importante a gente ter os nossos gostos e comunicar isso no relacionamento, ter um pouco da individualidade, saber ceder também, claro, né? Relacionamento é uma troca. Mas é chato uma pessoa que concorda o tempo todo com você, que é carente, que tá o tempo todo achando que vai perder. Eu falo isso porque eu já tive caras assim no meu lado e não é por esses que a gente se interessa. A gente se interessa por aquele lá, ó, que tem opinião, que sabe falar, que sabe se posicionar, que é um homem de verdade. Esse daí que é interessante, é igual nós mulheres. Nós somos interessantes. Um homem de valor vai olhar pra gente e vai pensar assim, ó, essa mulher tem opinião. Claro, não precisa ser opiniosa, aquela mulher chata que, né, não, mas ter opinião. Essa mulher tem opinião, essa mulher ela pensa, ela não fala o que todo mundo fala, essa mulher não fica me bajulando o meu ego o tempo inteiro. Essa mulher, ela se valoriza, entende? Como isso é muito mais atraente, né? Não é o bonzinho, a boazinha que atrai, é a mulher que se posiciona, a mulher que sabe do seu valor, né? E essa mulher que é a boazinha, ela vira terreno perfeito pro homem imaturo, pro homem manipulador e pro homem narcisista, né? Porque esses homens procuram exatamente isso. Alguém que tolere, alguém que ceda, alguém que aceite pouco. Então, eles vão querer começar a te controlar e você vai aceitar por medo de perder. Eles vão começar a querer que tu faça tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer e você vai aceitar, né? Eles vão começar a te desrespeitar, te chamar de um monte de coisa e muitas vezes você não vai se posicionar porque não gosta de conflito. E aí eles vão fazer cada vez mais. Entende? Que é assim que vão nascendo, as violências vão aumentando.
Então, muitas vezes, porque o ruim com o ruim não se sustenta, como eu já brinquei antes aqui, né? O ruim ele vai ser mais ruim que o outro e os dois vão brigar direto. O ruim com o ruim não dá. Vai ser o ruim com a boazinha. Então, a gente precisa, se tu quer parar de atrair relacionamento ruim, primeira coisa, entre tantas, é sair dessa postura da boazinha. Saber se posicionar, saber dizer não. Ah, eu não consigo, Camila, eu tenho muita dificuldade. Quando eu tô dentro de um relacionamento, quando eu vejo, eu já tô me perdendo pelo outro. Quando eu vejo, eu já tô aceitando. Quando eu vejo, eu já tô deixando as minhas coisas de lado, só pro relacionamento. Se o cara fala uma coisa, eu tenho vergonha de dizer, às vezes, o meu gosto. Ou se ele tem uma opinião, eu tenho vergonha de dar minha opinião também. Então, vamos tratar isso, vamos cuidar disso. Porque daí isso são suas feridas lá da tua infância. Não é só num relacionamento. Eu sempre falo, tudo que a gente não curou na nossa infância, a gente vai projetar num relacionamento. Entende? É sobre algo que começou lá atrás. Muitas vezes com os nossos pais, muitas vezes com familiares. E a vida só vai te trazendo pessoas parecidas com aquele tipo de pessoa para você enxergar aonde precisa curar. Né? Não é sobre você ficar sofrendo infinitamente, é sobre você enxergar. E às vezes a gente tá tão distraída que a vida tem que botar um espelho bem grande. Daí vem aquele relacionamento bem horroroso, bem abusivo pra você assim, aí. Tu vai se enxergar, vai acordar ou vai tolerar ainda mais isso? Às vezes a gente toma umas lambadas da vida assim pra dar uma acordada. Mas não espere tomar, não espere ser traída, não espere passar por um relacionamento super abusivo pra você acordar. Comece já hoje. Né? E se necessário, busque ajuda. Busque ajuda para tratar essas suas dificuldades, esse padrão de buscar ser sempre boazinha por medo de desagradar, por medo de perder, por medo do que o outro vai pensar, por medo de ser julgada, Camila, de ser rejeitada, de ser mal interpretada. Busque ajuda, tô aqui para ajudar vocês. Porque enquanto você for para a vida cheia desses medos, você vai ganhar mal, você vai ter um relacionamento ruim, você vai ter um relacionamento ruim na família, no casamento, com você, entende? É muito, gente, uma coisa, ela vai acabar atingindo várias áreas da nossa vida, não é sobre, eu sempre falo, os padrões que a gente tem, eles não atingem só uma área, ele atinge todas, né? Então, por isso que é tão importante a gente realmente dar o passo e fazer algo, não é só a informação que vai nos transformar, é a ação, é fazer algo, é buscar ajuda, se eu não consigo sozinha, busque ajuda. Hoje eu estruturei, graças a Deus, toda a minha jornada numa metodologia para ajudar mulheres que estão nessa jornada também, para ajudar elas a sair, né, desse lugar de boazinha, desse lugar de relacionamentos frustrados, abusivos. Porque é possível, eu já fui essa mulher, eu já fui essa menina ferida, eu já fui essa boazinha. E tudo que eu busquei fazer para me transformar, hoje eu tô aqui transbordando para vocês, falando a verdade. Porque é isso que tá, muitas vezes, travando vocês de ter um relacionamento saudável. É você fazer demais, é você aceitar qualquer coisa. E claro, uma coisa, quando a gente vai mudar, vocês vão perceber, né? E quem tá comigo sabe muito bem que eu guio nesse processo. Quando a gente sai do... Ah, Camila, eu sou a boazinha. Daí você é muito boazinha, você tá no extremo. Aí você vai pro outro extremo. Aí você começa a ser muito grosseira. Tudo é grosseira, tudo dá patada. É do 8 a 80, né? Tem mulheres que saem disso. Eu já fui essa mulher também. Ah, muito boazinha. Aí também não faço nada pra ninguém, não quero saber mais de nada. E não sei o que. Vai pro outro extremo. Não é esse o caminho. Não é nem um extremo nem outro. É o caminho do meio. Você não vai deixar de ser boa. Mas você não vai ser boba, né? Entende como é um caminho do meio? Não é sobre nenhum extremo nem outro. Então, virada de chave. Quando você começa a se posicionar, quando você começa a dizer não, quando você cria limites, o homem errado não fica. E isso assusta muitas mulheres, porque elas confundem perder alguém com perder uma oportunidade. Mas, na verdade, você não tá perdendo nada, você tá só filtrando. Né? Às vezes é muito melhor a gente ficar sozinha por mais tempo, porque a gente tá com o nosso filtro ligado, do que ficar ali com vários relacionamentos, frustrado, um monte de coisa, porque aceita qualquer coisa. Porque tá carente, né? Porque é melhor ter alguém do que ficar sozinha, não sabe lidar ainda com a sua companhia, não se sente bem sozinha, ainda precisa sempre que o outro supra essa carência, essa solidão. Entende? Mas não é perder, é sobre filtrar. E aí você vai se proteger muito mais de qualquer relação. Né? Então, por que é tão difícil muitas vezes sair dessa posição de boazinha? Porque não é sobre o outro, é sobre o que tem dentro de você. O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de ficar sozinha, carência emocional, necessidade de aprovação, de validação. E enquanto isso não for curado, você vai continuar se diminuindo, se adaptando, aceitando menos do que merece. Entende? Tem que curar a raiz, não adianta.
E como eu falo pra vocês, não começou no relacionamento, isso começou muito antes. Você só carrega tudo isso pros relacionamentos, né? E muitas vezes não começou nem com seus pais, começou com seus avós, que se olhar pra história dos seus avós, começou com os teus bisavós, entende? Assim, é um ciclo que muitas vezes vai se repetindo, repetindo, até que alguém decida romper, decida se curar, decida buscar cura e pare, sabe? Quantos relacionamentos cada um de nós viu dentro da nossa família frustrados e passando, quando vi o pai traiu, quando vê o filho estava traindo, quando vê o filho do filho também traiu, entende? Que a coisa vai se repetindo enquanto alguém não tem coragem de ir na raiz e quebrar esses padrões e transformar, né, a sua vida. É sobre isso, senão a gente vai repetir os ciclos. Então, a mulher que atrai um homem bom de verdade, ela sabe o que quer, ela se posiciona, ela não negocia o que é inegociável para ela, ela não aceita migalhas, ela não tem medo de perder quem não a escolhe por inteira. Não precisa ter medo de perder homem, gente, não precisa botar o homem no pedestal. Os homens não são a última bolacha do pacote, às vezes tá muito confortável para eles, é por isso que eles dão migalhas, porque tá muito confortável, né? Tem um monte de mulher né, nem tantos homens assim, eu acho que tem muito mais mulher do que homem, nem sei se isso é verdade, mas assim, na crença popular né? E aí, pra eles tá muito confortável. Por que eles vão sair da zona de conforto? Se dando a migalha, as mulheres estão aceitando, aí tem aquele discurso de que, se o cara for pelo menos homem, já tá bom. Olha só, a gente baixou tanto a régua pros homens que eles estão ali muito confortável, né? É muito fácil. Tem um monte de mulher no meu pé. Por que eles vão se esforçar para ser um homem melhor, se sendo ali mediano para baixo, eles já estão conseguindo um monte de mulher? Entende como a gente que dá a régua pro jogo? A gente precisa acordar. A gente precisa deixar de ser a menina carente, deixar de ser a menina dependente, parar de aceitar qualquer coisa e subir a nossa régua. E aí, ou os homens sobem a régua deles também, ou a gente vai ficar sozinha até que alguém, né? Até que a gente atraia alguém que tá disposto a pagar o preço também, né? Porque pô, não é massa ter sabe, a gente não quer filho do nosso lado, a gente não quer alguém pra ter que ficar cuidando, pra ter que ficar falando tem que fazer, sabe, não quer atrair um banana, atrair um cara que nem é tão masculino, não, a gente quer ser cuidada, a gente quer ser protegida, e pra isso o homem vai ter que ter estrutura. Um homem sem estrutura emocional, sem estrutura física, sem estrutura financeira, como que ele vai cuidar, ter uma mulher de valor? Né? Não é barato pra gente comprar roupa, pra gente cuidar da estética, pra gente poder ter um lar massa. Não, exige um cara responsável, exige um cara com um financeiro resolvido, exige um cara com uma estrutura emocional pra lidar com os desafios e não fugir nos primeiros desafios e não buscar algo fora já, porque meninos fogem, homens enfrentam, homens estão dispostos ali a passar pelos desafios juntos, né? Na parceria, estão dispostos a conversar, estão dispostos a enfrentar os problemas e não fugir. Então, a gente precisa aumentar a nossa régua. Mas se eu sou uma mulher que estou me conectando muito com os meninos, é porque eu ainda estou na menina também. A gente só atrai ressonantemente com quem a gente é. Se eu me conecto muito com os meninos, é porque eu estou na menina. Se eu me conecto muito com os narcisistas, é porque às vezes eu estou na vítima. Se eu me conecto muito com os manipuladores, é porque eu também estou na menina. Né? Então a gente precisa olhar pra gente e transformar primeiro na gente. Então, frase forte de impacto: você não perde o homem errado quando se posiciona, você se livra. É livramento. E eu sei, né, disso, porque como eu falei aqui, eu já vivi muito disso, eu já passei por muitas coisas, já aceitei muitas coisas, já tolerei muitas coisas, já chorei muito, entende? Então só que eu consegui transformar tudo isso em aprendizados. Né, eu consegui transformar tudo isso em mudança interna de verdade. Por isso que hoje eu tô aqui, por isso que hoje eu faço o que eu faço, eu trabalho com o que eu trabalho, porque não foi uma coisa só de ouvir na teoria, é uma coisa de transformação interna que eu mesmo passei, né? E quando eu me escolhi, tudo começou a mudar. Então, hoje, né, como eu falei pra vocês, é isso que eu ajudo. A curar a dependência emocional, a curar a dependência financeira, fortalecer de verdade uma autoestima, se posicionar com segurança, parar de aceitar menos do que vocês merecem e se tornar mulheres prontas para um relacionamento saudável. Aí sim, os bons vão te encontrar, né? Porque é sobre quem você está se tornando, a gente atrai quem está parecido com a gente. Se hoje eu me sinto uma mulher muito mais segura, madura, inteira, quem tu acha que é o tipo de homem que vai acessar minha energia? É um parecido com isso. Agora, olhe para sua vida e pense, quem é o tipo de homem que está acessando a minha energia, que está piscando para mim? Né? Quem que é? É o imaturo? É o menino? É o que não se compromete? É o que só quer... Não quer relacionamento? Só quer a parte boa do relacionamento? Não quer o ônus? Só quer o bônus? Quem que é?
E daí, a partir disso que você questione, pois é, o que dentro de mim tá fazendo com que eu atraia esse tipo de pessoa? Né? Que eu aceite esse tipo de relação? O que dentro de mim tá ainda ressonando com uma pessoa assim? Por que eu tenho dificuldade ainda de achar que eu mereço algo melhor, né? Por que eu tenho dificuldade de me posicionar, de me respeitar? Quais são os meus medos? Quando eu vejo um homem do nível que eu gostaria de atrair, Camila, quais são os medos que me crescem? Tenho medo de ser rejeitada? Tenho medo de não ser boa o suficiente? Tenho medo de não ser merecedora? A gente precisa tratar isso. Porque se você quer um relacionamento de alto valor, você vai precisar se comportar e viver como uma mulher de alto valor. Que sabe quem é, que sabe o que é negociável e não é, que sabe se comunicar, né? Que tem uma energia feminina e masculina equilibrada dentro de você. Não vive só na masculina, só na guerreira, só na fazedora. Mas também não vive só no emocional, ali perdida com as suas emoções, com os seus traumas, com as suas feridas. Os dois não são saudáveis. A gente precisa encontrar esse caminho do meio. Uma mulher que tem acesso às suas emoções, mas sabe lidar com elas. Uma mulher que usa também o seu racional num relacionamento. Então é sobre esse ponto de equilíbrio que eu busco ajudar, né, mulheres também a se encontrar. Eu cuido do emocional delas, mas eu também ativo a parte racional, eu ativo a parte adulta. Porque aí sim vai para um relacionamento saudável, né? Então, é muito sobre isso. Então, você não precisa que os bons te encontrem. Você precisa parar de aceitar os errados. Porque muitas vezes, enquanto a gente tá ali aceitando os errados, a gente tá perdendo tempo com quem, às vezes, bom poderia chegar, né? Enquanto eu fico ali anos e anos aceitando aquele relacionamento de migalha, aquele relacionamento ruim, enquanto eu fico anos e anos ali presa nas minhas emoções, nas coisas não resolvidas, nos traumas da minha infância, na minha menina ferida, pode ter certeza que vai demorar bastante para que esse homem bom chegue. Eu preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso parar de ficar num relacionamento que tá ruim só para ter alguém. Eu preciso parar de ficar ali na vítima a vida inteira. Eu preciso cuidar desse emocional, desses traumas, transformar isso, né? Porque isso sim vai fazer com que você atraia esse relacionamento. Então, no final aqui eu botei até algumas frases, né? Ó, você não se decepciona porque ama demais. Você se decepciona porque aceita menos do que merece, né? Muitas vezes faz mais, faz muito. E aí fica decepcionada, fica frustrada porque tá fazendo demais. Aí não tem reciprocidade. Só que daí você tem apego ansioso, daí você quer fazer mais, quer provar mais valor, quer provar que é bom o suficiente. E aí faz mais, né? Então tem que transformar esse padrão de apego. Tem que olhar qual que é a raiz de estar fazendo tanto. Por que você tem dificuldade de receber e sempre aprendeu a vida inteira a fazer e tem dificuldade de receber, de ser cuidada? Né? Então tudo isso eu vou questionando com você dentro dos meus atendimentos e a gente vai aprofundando tudo isso, né? Então o problema não é você ser intensa, é você ser intensa com quem não tem profundidade. Não dá pra ser intensa com qualquer pessoa. A gente precisa dar tempo ao tempo. A gente precisa observar os comportamentos, se o outro tem caráter, tem estrutura pra sustentar, né? O que você chama de amor, muitas vezes, é só o medo de ficar sozinha. Será mesmo que é amor? Ou será que é carência? Será que é dependência? Será que é medo? Então a gente tem que ter a coragem de começar a questionar, de começar a botar um espelho assim na nossa frente e parar de reclamar dos homens, parar de reclamar de fora e começar a olhar para dentro. O que está acontecendo para eu estar atraindo esse tipo de experiência, né? Você não está presa a ele, você está muitas vezes presa à versão do futuro que você criou na sua cabeça. Quantas vezes a gente começa a criar um monte de história na nossa cabeça, né? A gente não enxerga a realidade, o que o cara tá mostrando, a gente fantasia, e a gente projeta o cara que ele pode ser, a gente vê todo o potencial, mas às vezes o cara não tá, na verdade ele não é isso, é a tua cabeça que tá criando tudo isso. Então às vezes a gente precisa aterrissar um pouquinho na realidade e observar os comportamentos, né? Observar se realmente o cara quer ser essa pessoa. Às vezes a gente quer que o outro seja algo que ele nem quer ser, né? Ai, não, mas Camila, eu vou investir mais, eu vou salvar, né? A mulher tem essa postura, às vezes, da salvadora, que quer salvar o homem, quer transformar o homem. Gente, a gente não transforma ninguém. Se o outro não querer, a gente não transforma ninguém. Se o cara já traiu um monte de mulher e você já é a sexta que ele tá num relacionamento, você acha que com você não vai acontecer? Não, mas eu sou diferente, comigo não vai acontecer. Se ele não quiser, não vai acontecer. Mas não é não tá na sua mão o controle do que vai acontecer ou não. Você não consegue transformar uma pessoa que não quer transformar o caráter. Então, saia dessa postura também de salvadora,
né? De ficar ali apegada à versão que você criou do cara. E olhe para a realidade, olhe para o comportamento, olhe se tá realmente tendo uma postura interna diferente, senão você vai se frustrar. E não dá pra gente transformar quem não quer ser transformado. É igual relacionamento com o narcisista. Eles nem reconhecem às vezes que eles precisam de ajuda. Aí você fica ali se doando, tentando, falando e mais e mais. Aí você tá perdendo tempo com a pessoa errada. E você não dá espaço às vezes pro certo entrar, porque você fica ali, né? A pessoa mente, a pessoa não fala não cumpre o que fala, a pessoa te abusa, a pessoa continua e não muda, não tem um arrependimento verdadeiro, uma mudança interna verdadeira, mas você continua ali, acreditando e dando mais uma chance, e daí vão se passando os anos, e aí você vai se frustrando, e aí às vezes já não dá mais tempo de ter filho, já tá ficando velha, e aí quando vê, né? Então, assim, a gente precisa enxergar a realidade, a gente tem que parar de fantasiar, parar de ficar nesse arquétipo da salvadora, e a gente precisa enxergar a realidade. Esse homem realmente quer, ele tá disposto? Ou é eu que quero por ele? É eu que quero transformar ele em alguém que ele nem acha que precisa ser transformado? Isso é importante a gente olhar também. Então, você não precisa aprender a ser suficiente, você precisa parar de se provar para quem não te valoriza. Muitas vezes a gente tá nas relações querendo provar que a gente merece, que a gente tem valor. Muitas vezes vai ter momentos que a gente ir embora é um ato de amor próprio. Se você tem que ficar, imagina um diamante lá gritando, ei, me comprem, ei, me comprem. Não, quem faz isso são as pessoas que vendem a bijuteria lá. Ah, tantos por tantos, tal, tal, tal. Agora o diamante, não precisa gritar que ele é o diamante, ele tá lá, ó, brilhando, imponente, entendeu? Então, quem ficar provando demais que tem valor é porque lá no fundo não sente que tem valor, né? Então não é sobre ter que provar o teu valor. É sobre você aprender, às vezes, sair desses ambientes de pessoas que não estão te valorizando, de caras que não estão te dando devido valor. É você ter a coragem de se retirar. Mesmo quando, às vezes, a gente... Olha, eu já me retirei de lugares que eu gostava da pessoa. Mesmo gostando das pessoas, eu gosto mais de mim. Eu me amo mais do que o outro, né? E às vezes é um ato de amor próprio se retirar. Por mais que eu goste da pessoa. Mas se ele não me respeita, se ele não me valoriza, se ele não me prioriza, é um ato de amor próprio eu sair desse lugar, entende? Então, o homem certo, ele não exige que você se diminua para caber, sabe? É tão bonito a gente ser amada por quem a gente é. Não a gente tem que ficar performando ou sendo igual às outras para que a gente seja amada, que a gente tem que caber para ser amada, não. Que a gente encontre um amor que nos ame como a gente é. Sempre buscando, claro, crescer, melhorar, amadurecer, né? Isso é uma busca constante, mas que a gente se sinta merecedora de ser amada por quem a gente é. Né? Que chegue uma pessoa perto de você e ela não chegue pela máscara que você tá botando, mas por você ser quem você é. Uma coisa que eu trabalho muito com as mulheres dentro dos meus atendimentos é a coragem de ser autêntica, a coragem de ser ela mesma, a coragem de ela estar conectada com a essência dela, parar de ser alguém que ela não é, a coragem de ver a própria verdade, né? E aí você vai naturalmente atrair uma pessoa que vai se conectar de verdade com você. Você não vai ficar mais atraindo pessoas que não gostam de você como você é, porque você aprendeu a se gostar como você é. Você aprendeu a se amar, você aprendeu a se aceitar, você aprendeu a ver beleza em quem você é, no teu gosto musical, no teu gosto de roupa, no teu gosto de cultura, enfim, sabe? Quanto mais a gente se aceita e mais a gente se assume, mais que um dos pilares muito fortes do meu trabalho é o autoconhecimento, porque sem autoconhecimento, gente, eu vou me conectar com qualquer pessoa, porque nem eu me conheço, nem eu sei quais são os meus gostos, quem eu sou, do que eu gosto, né? E muitas vezes isso tudo vai sendo distorcido quando a gente vai crescendo, porque quando a gente é criança, a gente tá muito conectada com a nossa essência, com os nossos gostos, mas daí a gente vai crescendo pra caber, pra pertencer, pra ser aceito, a gente vai se abandonando muitas vezes, né? A gente vai se calando, a gente vai se moldando pra pertencer a grupos, pra pertencer a famílias, pra pertencer, pra não ser julgado pelas pessoas. Então, é sobre tratar essas feridas que ainda fazem com que você tenha essa dificuldade, né? Ainda vá para a vida desse lugar, dessa criança ferida, que tem dificuldade de ser ela mesma, que nem sabe quem ela é, que diante de tanta coisa já foi se perdendo, né? Então, trabalhar a autenticidade, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a autoestima, trabalhar o teu poder pessoal, isso é algo fundamental, né? E quem quiser depois conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vá no link da bio, lá tem as informações, tem meu WhatsApp para falar comigo, tem
um mini treinamento já, se você sente que é muito carente, dependente, um mini treinamento ali que já vai te ajudar em poucas horas já virar chaves na tua cabeça, trazer alguns exercícios práticos por um valor super acessível de entrada. Então, muitas vezes é uma postura de adulta também, buscar ajuda, fazer um movimento. Não é só sobre ouvir mais um conteúdo, só sobre ficar ali na camada do pensamento. Não, a gente precisa ir para ação, a gente precisa tomar decisões. Né? Para a gente ter os resultados que a gente quer em qualquer área da vida, relacionamento, profissão, a gente precisa tomar decisões, dar os passos, buscar ajuda quando necessário. Né? E eu adoro pessoas que chegam até mim comprometidas, mulheres que chegam até mim comprometidas com a sua transformação, porque eu sou uma pessoa muito comprometida com o meu trabalho, e quando eu encontro alguém que está comprometida com a sua transformação, o resultado ele é inevitável. Então, se você estiver comprometida, se você quiser ajuda nessa jornada para se tornar essa mulher de verdade, né? Cuidar dessas feridas, cuidar dessas dependências, dessas carências, essa dificuldade de dizer não, esse padrão de boazinha, conte comigo, porque eu tenho certeza que vai ser incrível, né? E quando a gente está acompanhada na jornada, ela é muito mais leve de passar, ela tem muito mais direção, né? Eu como mentora hoje, eu busco dar um direcionamento, eu busco trazer clareza, eu transformei toda a minha jornada numa metodologia para que você não precise passar, não precise errar tudo que eu errei, não precise passar por todo o trabalho que eu passei, não precise passar por tantas frustrações, ou até mesmo por um divórcio, que eu passei também por um divórcio. Então, várias coisas que eu fui aprendendo na minha jornada, eu fui transformando isso em conhecimento, né? E hoje eu tô aqui para transbordar e ajudar mais mulheres. Então, contem comigo, quem não me segue, já convido você também para me seguir, né? E depois vai lá na link da bio, dá uma espiadinha para que você saiba qual é o seu próximo passo, né? Caso você queira ajuda. Então, hoje era um pouco sobre isso, né? Espero que você já tenha entendido que os bons se encontrem. Para os bons se encontrar, a gente vai ter que sair do padrão da boazinha. A gente vai ter que transformar esse padrão, né? E a gente vai ter que aprender a permanecer com o coração bom, mas sabendo também se posicionar, não sendo mais a boazinha que faz tudo para agradar, que tolera qualquer coisa, que aceita qualquer comportamento, que não dá limites, que não se posiciona, né? Porque senão a gente vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa, vai atraindo exatamente os tipos de homens que vão usar da sua bondade para que você se machuque ainda mais, né? E quando vê, por que o mundo tá como tá, gente? Cheio de pessoas feridas, que se fecharam e que foram também pro outro lado, começaram a ferir também, né? Pessoas feridas ferem. Tem um negócio que diz, né? Não sei o que, do oprimido é ser o opressor, alguma coisa assim. A maior vontade do oprimido, uma criança que foi muito oprimida, é ser o opressor. Assim nasceram, gente. Se tu olhar a história do Hitler, se tu olhar a história de grandes, assim, pessoas que fizeram, assim, né, bastante atrocidade contra a humanidade, são pessoas feridas. E aí eles continuam perpetuando essa ferida. Então, o caminho para você parar de atrair o ruim, não é se comportar como ruim, não é fazer a mesma coisa que o ruim faz para quebrar esse ciclo. Porque o cara foi cafajeste comigo, eu vou ser cafajeste também agora. Porque o cara fez isso, eu vou ser ruim também para os homens. Não é esse o caminho. Só vai trazer mais ferida para você, para mais homens, e o ciclo vai se perpetuar. O caminho é você não deixe o seu coração endurecer. Porque eu sei que muitas feridas vão endurecer no nosso coração. Mas não deixe seu coração endurecer. Que permaneça esse coração bom, amoroso, gentil, sonhador, né? Que sonha em viver um amor gostoso, sabe? Um amor, ser amada, ser cuidada. Permaneça com esse coração. Mas também vá para o relacionamento sabendo que agora a adulta precisa entrar em jogo. Não é mais essa menina sonhadora. Isso é jogo de gente grande. Então a gente vai precisar, às vezes, botar limites. A gente vai ter que trazer um pouco o racional, não ser só guiada pelo nosso emocional. A gente vai ter que se posicionar. A gente vai ter que ter a serenidade para não se engatilhar por qualquer coisa, porque se eu tô com meus traumas muito ativos, minhas feridas muito abertas, qualquer coisa que a pessoa fizer, falar ou tal, eu já vou achar que é sobre mim. Eu já vou sangrar nela algo, às vezes, que nem foi uma ferida que ela fez, né? Então, é bem importante eu tratar as minhas feridas para que eu não vá para as relações sangrando, né? Se você tem feridas aí das suas experiências, que você sentiu, às vezes carrega uma ferida de rejeição, de humilhação, sente sempre humilhada, sempre se sente menor do que outras mulheres, né? Sente que nunca é boa o suficiente. Se você tem uma ferida, medo de abandono, medo que a pessoa nunca fique, você nunca consegue sustentar um relacionamento,
né? Se você tem a ferida, se sente sempre injustiçada, a ferida da injustiça, a gente precisa tratar essas feridas, para que você não atraia esses mesmos tipos de pessoas que vão confirmar ainda mais as feridas, e aí o ciclo se repete, se repete, se repete, se repete, até que você cure na raiz. É como se a vida tivesse te dando sempre uma chance de curar. A vida só traz a mesma situação, porque é como se, quem sabe agora ela enxerga e ela cure. Quem sabe agora ela rompe os padrões, porque a gente não rompe os padrões que a gente carrega pensando sobre eles, falando na terapia. Não, a gente rompe vivendo. Então a vida ela vai te trazer oportunidades para você fazer diferente, para você se escolher, para você não aceitar qualquer tipo de relação. É como se fosse, eu brinco, né? Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Então ali você vai estar treinando, você tá ali comigo, né? Digamos ali, trabalhando tua estrutura interna, curando essas feridas emocionais, a gente tá mergulhando ali na tua história, né? Transformando tudo isso. Aí depois vai vir isso é o treino, né? Faz o treino. Aí depois vai vir o jogo. Aí vai vir a vida, que vai te trazer aquele homem que vai te tratar igual. Vamos ver se ela realmente tá curando a autoestima. Vamos ver se ela realmente tá se valorizando, se ela vai aceitar. Vamos ver. Aí vem o jogo. E é no jogo que a gente precisa sustentar tudo que a gente está construindo no treino. Então, a vida ela é muito incrível. Quando você começa a tomar a decisão, né, de se escolher, quando você começa a tomar a decisão de romper padrões, de se transformar, a vida vai sempre testar o quanto realmente você está comprometida com isso. Ou se você só está falando da boca para fora. Então, vai vir os testes. E é aí que a gente precisa ter uma estrutura para passar pelos testes, né? Até que a vida pare de te trazer os mesmos problemas, porque você aprendeu, você passou no teste. Aí você muda de nível, você muda de pessoas que chegam até você, você muda de caras que se aproximam de você. Entende que é sobre isso? A vida é uma grande escola, que a gente possa estar acordado, e a minha função aqui é ajudar vocês cada vez mais a estar despertas, acordadas, para que vocês não sejam mais guiadas, né, pelo inconsciente, pela automático, pela repetição de padrões, mas que vocês escolham quebrar esses padrões, escolham investir em vocês, nas suas transformações, que a partir daí você vai atrair um relacionamento muito mais saudável, muito mais feliz, com muito mais de valor, né? E eu tenho certeza que todas nós merecemos viver esse tipo de relacionamento, mas a gente precisa pagar o preço para que a gente alcance os nossos sonhos, né? A gente precisa ver o que em nós está nos impedindo de alcançar esse sonho. E muitas vezes não é que Deus não quer, não é que Deus não deseja que você seja feliz, é que muitas vezes você carrega coisas que estão te impedindo de alcançar esse sonho. Às vezes uma autoestima baixa, um nível de merecimento baixo, padrões inconscientes como o da boazinha, que tem vários outros tipos de padrões, né? Que eu vou mapeando dentro dos meus atendimentos, feridas emocionais, tudo isso está te impedindo de acessar esse relacionamento que você quer. Então é sobre muito mais tirar, né? E depois para você conseguir viver tudo aquilo que você sempre sonhou, tá bom? Então, obrigada pela participação de todas que estão aqui ao vivo. Quem quiser fazer algum comentário final, porque eu já tô finalizando, né? Já quase 1 hora de live, acho que já teve bastante coisa para você pensar, espero ter te ativado e que você faça um movimento. Não fique só na camada do receber informação, mas o que eu vou fazer com essa informação que eu recebi? Qual que é a decisão que eu vou tomar a partir de hoje, né? Romper algum padrão, buscar ajuda, fazer um movimento de conversar mais a fundo com a Camila, ou enfim, né? Começar a me comportar diferente no meu relacionamento. Qual o movimento que eu vou fazer? Qual a decisão que eu vou tomar? É assim que a gente transforma a nossa vida, com decisões, tá bom? Então, obrigada pela participação de todas. Contem comigo, acessem o link para minha bio. Quem quiser dar o próximo passo comigo, fazer um movimento, que eu tenho que serão todas com certeza muito bem-vindas, e vai ser maravilhoso poder te ajudar nessa jornada, tá bom? Obrigada e até a próxima.